O barroco mineiro é uma das expressões artísticas mais presentes em São João del Rei. A maravilha e a pompa das igrejas se apresentam em quase todos os caminhos do centro histórico da cidade. Igrejas que servem também de pano de fundo para manifestações culturais como o carnaval. O barroquismo é tipicamente festivo e sempre a sociedade das cidades históricas sempre gostaram de festa, por causa principalmente da tradição religiosa, que afinal de contas uma procissão nada mais é do que uma escola de samba diferente, né? Porque as alas estão lá com as irmandades, né? As alegorias estão lá com os andores, né? Você não tem batucada, não tem a bateria, mas tem uma banda tocando, né? Você tem os coordenadores de alas, né, que são os padres, né, que estão lá dirigindo a procissão. Então você vê como as cidades históricas, de uma certa maneira, elas foram meio carnavalescas, ou pelo menos são lúdicas, gostam de festa, né? O carnaval brasileiro, ele é uma festa essencialmente europeia, né? Ele veio como uma festa essencialmente europeia, com intrudo trazidos pelos portugueses, né? E depois da modernização do Rio de Janeiro, no início do século, com a mudança de grandes populações afro para o Rio de Janeiro, né? Foi que ele foi tomar esse tempero africano, esse tempero afro que hoje ele tem, mas ele é uma festa europeia. De uma certa maneira, São João del Rei sempre acompanhou o Rio de Janeiro. Praticamente o carnaval de São João del Rei seguiu a mesma trajetória do carnaval do Rio de Janeiro. Ou seja, ele começou com as grandes sociedades, passou para os ranchos, depois os blocos e finalmente as escolas de samba. E esse foi o caminho que aconteceu em São João del Rei também. Isso eu acredito por dois aspectos. Pelo desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, né? Os jornais, as revistas, depois os rádio, com compositores cantando marchinha, Carmen Miranda, Noel Rosa. Então, e o Rio também sempre teve, a segunda razão, sempre teve uma influência muito forte cultural no Rio, aqui em São João del Rei. O carnaval em São João del Rei já foi considerado o terceiro do Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro e o Recife. A gente teve um carnaval realmente famoso, com cobertura de praticamente toda a imprensa nacional importante, inclusive das revistas daquela época, como o Cruzeiro e a Manchete, na década de 70 aqui em São João del Rei. O carnaval de São João del Rei passou a ser considerado o terceiro carnaval mais animado, né, do interior do país. A história do carnaval na cidade se mantém viva. A escola de samba mais antiga ainda desfila, e alguns dos blocos de rua guardam mais de 40 anos. Mas muita coisa mudou desde o auge da festa na década de 70. O carnaval vai ficando difícil porque os custos são altos, entende? À medida em que os custos são muito altos, você começa a abandonar as possibilidades de ter gente que saia da escola pagando as próprias roupas, entende? Porque era assim que era, né? E as verbas da prefeitura também, elas vão chegando num ponto que elas não tem condição. São João del Rei não tem um orçamento tão alto assim, não. A gente deve sempre elogiar o fato de que essas escolas de São João del Rei são um ponto de resistência carnavalesca. É muito importante lembrar que são poucas as cidades do interior que têm uma escola de samba. Aqui nós temos 6, né? Prados também tem. Prados tem 2. Me mantém até hoje 2. Mas nós somos 6, né? Não é muito fácil, não. É um trabalho que deve ser respeitado e deve ser incentivado, porque são poucas as cidades que se dão esse luxo. Na próxima reportagem você confere outros pontos históricos do carnaval em São João del Rei, os blocos de rua e a primeira madrinha de bateria da cidade, aqui na TV UFSJ.